Boa noite a todos, meu nome é Maurício, sou do grupo Nossa Senhora de Guadalupe e nós vamos fazer as respostas mediante a presença do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. Nós vamos para o primeiro questionamento, que é esse aqui que eu coloquei na telinha, que é o questionamento do livro do Salvai Almas. Ou seja, o padre questionou este argumento do livro 1, Fundamentos da Salvação, Salvai Almas. Esse aí que está em PR. Está escrito assim: nós, as almas, ficamos felizes quando rezam por nós e procuramos correr para qualquer lugar da terra onde haja alguém rezando. Fiquei pasmo. Era como que jogássemos balas para as crianças. Todas corriam para apanhá-las. Isso está escrito no livro. E o prelado, o padre, questionou isso. E o Cláudio, confidente de Nossa Senhora, respondeu logo embaixo aí. Segue a resposta do Cláudio. É verdade. A alegria das almas é incontida. Afinal, serem lembradas pelos vivos dá-lhe o direito. Quanto delas não eram lembradas em vida, e muito menos depois da morte? Ver pessoas rezando por elas se comovem, e a alegria é tanta que se julgam como que obrigadas a rezar e interceder por esses vivos, que se preocupam com elas. A comparação é correta, como se fossem crianças. Então essa é a resposta do Cláudio para o questionamento do sacerdote que não entendeu essa parte do livro. E nós fomos convidados a escrever, cada um meia página de respostas sobre esse assunto. E eu ia falar, mas eu preferi ler, porque foram tantas respostas bonitas que é injusto eu não ler. Então eu preferi ler e não só responder. E por isso peguei um trecho de cada um, vai estar meio repetitivo a coisa, mas está muito bonito. As pessoas escreveram muitas coisas bonitas aqui. Eu peguei um começo, esses dias um jornalista, escreveu dessa forma. E eu gostei e coloquei no começo aqui. Kierkegaard, filósofo, descreve situação em que um circo, instalado nos limites de um vilarejo, preparava-se para o espetáculo quando as plantações ao redor começaram a pegar fogo. O palhaço foi enviado para avisar a população do perigo que se aproximava. Os habitantes começaram a rir, acreditando que era o palhaço fazendo graça para anunciar o espetáculo que iria acontecer. Ninguém fugiu. O fogo chegou e tudo destruiu. O Papa Emérito Bento XVI, no seu livro Introdução ao Cristianismo, da editora Loyola, utiliza essa narração referindo-se aos teólogos cristãos que parecem ao mundo atual verdadeiros palhaços,
acrescenta: o ano de 1989 trouxe a derrocada inesperada dos regimes socialistas na Europa, que deixaram atrás de si uma herança triste de uma terra arrastada e de almas destruídas. Quem esperava então ter chegado a nova hora da mensagem cristã viu-se frustrado, apesar de não ser pequeno o número dos fiéis. O cristianismo não conseguiu apresentar-se como alternativa memorável nesse momento histórico. Agora é a nossa resposta. Nossa Senhora em La Salette nos alertou que chegaria um tempo em que a confusão doutrinal iria se estabelecer na Santa Igreja Católica, ao ponto de questionar a verdadeira doutrina. Portanto, não é de se estranhar um prelado da Igreja Católica Apostólica Romana considerar absurda a manifestação das almas da Igreja padecente, purgatório, de correrem como mendigas atrás das orações, intercessão da Igreja militante por elas. Justo ele, que deveria incentivar sua comunidade a interceder pelas almas do purgatório, especialmente as mais esquecidas, que padecem pela enorme escassez de oração. Então, é muito natural que elas acorram a esse refrigério, onde quer que estejam grupos e pessoas intercedendo por elas, e sejam quais? Crianças à procura de balas. O prelado não teve uma experiência pessoal com esse carisma e não tem conhecimento para avaliar corretamente esse problema. A respeito das orações para as almas, temos por experiência dizeres de alguns sacerdotes de que o purgatório não existe. Até mais, o próprio inferno não existe. Também deve-se acrescentar que ultimamente a Igreja não levou muito a sério a oração pelas almas, a não ser no dia do finados, bem como o purgatório. Portanto, as almas do purgatório eram esquecidas pela Igreja e pelo povo de Deus. Muitas famílias se tornaram protestantes que não aceitam a doutrina do purgatório e não rezam pelos mortos. Considerando um aumento absurdo de seitas, imaginem o tanto de famílias que deixaram de rezar pelos seus parentes, embora particularmente muitas pessoas rezassem pelas almas. O purgatório, então, se encontrava aborrotado de almas por falta de sufrágio pela Igreja. Como católicos apostólicos romanos, nós temos a fé firme na Igreja, padecente, purgatório, sendo um dogma da Igreja. Razão pela qual confiamos que as almas nesse estágio estão totalmente dependentes das obras de misericórdias, conforme o Catecismo da Igreja. Para isso contribuiu as teologias contrárias à doutrina verdadeira. Exemplo, a teologia da libertação, que tem a tendência de acentuar a misericórdia divina em detrimento da justiça e, consequentemente, o esquecimento do purgatório. O referido padre talvez não tenha o conhecimento da caridade de rezar pelos falecidos, senão não teria feito tal comentário. Santo Agostinho dizia, abre aspas, quem nessa vida mais socorrer as almas do purgatório, Deus fará com que seja também socorrido por outro, quando estiver lá no meio daquelas chamas. Fecha aspas. Quando Cláudio fala da alegria das almas pelas orações recebidas, com certeza contraria as teorias desses loucos que renegam a própria doutrina santa da Santa Igreja, pregando heresias que com certeza botam em risco muitas almas. Na verdade, quando rezamos pelas almas do purgatório, estremecem de alegria.
Por isso Deus suscitou uma pessoa para essa missão e chamou o Claudio Erckert, juntamente com a sua esposa Norma Erckert. Ele para ser confidente de Nossa Senhora, profeta do purgatório. Claudio Erckert assume uma árdua missão em sua vida. Afinal, falar sobre o purgatório, um assunto raro, difícil de achar na Bíblia e de pouco conhecimento de muitos. Não é uma tarefa fácil. Por esse motivo, desde o início de seu trabalho missionário, constantemente vem sofrendo muitos ataques e críticas por abordar esse tipo de assunto. Exemplo disso foi o questionamento do prelado em relação à resposta do Cláudio sobre a alegria das almas quando alguém se lembra de rezar por elas, de serem gratas a nós vivos, retribuindo, intercedendo por nós. Para ele, isso é algo sem lógica, considerando um absurdo. Ou seja, Claudio Erckert, ao longo de sua missão, se depara com muitos questionamentos que visam colocar em dúvida a sua missão de rezar pelas almas e fazer com que outras pessoas também rezem. É muito claro essa visão do Cláudio, já que nossas orações aliviam as penas do purgatório, sofrimentos e liberta as almas para o abraço definitivo com Deus. E essa felicidade é óbvia, pois elas já têm total conhecimento de Deus e esperam por esse momento de ficar junto de Deus para sempre. Como o purgatório é um estado temporário das almas, não tendo espaço geográfico e nem tempo, por isso elas podem correr atrás das orações, como a comparação das crianças correndo atrás de balas. É só alegria e felicidade. Então a colocação do Cláudio está correta, está baseada ao que Jesus disse: em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Sabemos que outros confidentes receberam um carisma semelhante, mas em épocas e missões diferentes. Hoje estamos vivendo o fim dos tempos. E as almas do purgatório estavam como que desesperadas, famintas e sedentas de orações. Uma época em que ninguém reza mais pelas almas. Algumas poderiam esperar lá até o fim dos tempos, julgamento final. Foi então que Nossa Senhora preparou seu confidente Cláudio para a missão de salvar as almas do purgatório, dando-lhes a oportunidade de se encontrarem com Deus face a face, amando-o e adorando-o. Esse é o carisma da missão Salvai Almas, hoje presente no Brasil e no mundo. E não é novidade de que muitos sacerdotes e prelados da igreja se assustavam e continuam não aprovando o carisma por se tratar de almas e de visitas a cemitérios. Hoje, a adesão dos leigos é grande e se reza muito mais pelas almas. Nossa Senhora tem revelado de que por instantes o purgatório fica vazio. Isso prova o valor da oração pelas almas. A resposta do Sr. Cláudio foi perfeita, como só poderia ser para quem por anos foi instruído pelo céu a respeito desse carisma, profeta do purgatório. Porque nada o intimidou diante do questionamento do prelado, com a verdade da sua missão, conforme os testemunhos da caminhada dessa missão e os livros comprovam que esse carisma é para a igreja e o mundo uma seta que aponta para o céu. O escrito sobre a gratidão das almas por quem reza por elas é algo que comove nossos corações. Mas, infelizmente, nem todas as pessoas têm discernimento para assimilar algo tão divino.
Só as pessoas humildes e de bom coração são capazes de acolher com muito amor e carinho essas lindas palavras sobre as alminhas do purgatório. É preciso que as pessoas se voltem mais para a oração e assim possam ter discernimento para acolher os escritos do céu. Assim como ocorreu com Claude Erckert, um simples homem, de uma grande humildade, escolhido pelo céu para essa grandiosa missão. Percebe-se que o carisma de Cláudio não é tarefa fácil, que ele precisa ter muita força e fé para suportar tantas pessoas, o cercando e tentando derrubá-lo. Dessa forma, é de suma importância que todos os integrantes da missão Salvai Almas rezem muito por ele, para que ele possa se manter firme, forte e fiel à missão de que Deus o confiou. O inimigo não dorme, é astuto e vive tramando algo para prejudicá-lo de alguma forma. Sem nossas orações, ele não terá forças para suportar tantos ataques. Deus o colocou nessa missão, mas agora já está cansado, exausto por conta da idade, e mais do que nunca precisa do nosso apoio, de nossa ajuda. Procuremos ajudá-los no que for necessário. A missão Salvai Almas não pode parar. Amém.